Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e novamente a nossa jornada aqui dentro da compreensão do Evangelho do nosso Jesus Cristo. No último vídeo, eu estava falando sobre a mulher samaritana que Jesus pediu água para beber. E aí ele emendou a sua explanação falando, né, sobre a ceifa e os ceifeiros, ou a semeadura e a colheita, que ele está falando dessa forma, ele identifica o planeta Terra em seu momento já de maturidade espiritual. Isso é muito importante nós termos assim em vista que aos olhos dele nós já estamos prontos para a colheita. E após então ele falar sobre a semeadura e a colheita na terra, Jesus então vai para a Galileia, onde ele cura um filho de um rei pequeno, que se chama Reinete. Na Bíblia está como Régulo, que significa exatamente isso. Então é um pequeno rei de um país muito pequeno. E este reizinho, o Reinete, ele estava com o filho dele muito adoentado e estava mal à morte. E esse pai então vai e pede para que Jesus o cure, o ajude. E aí Jesus fala isso somente se você crer. E evidentemente que o homem falou que sim, que acreditava. Então Jesus fala, então volte para a tua casa que o teu filho está curado. Na sequência Jesus desce para Jerusalém, ele retorna para Jerusalém e foi para um grande tanque, um tanque cheio de água que se chamava Betesda. E esse tanque, de tempo em tempo, as águas se agitavam. Segundo o Evangelho cita, era um anjo, ou seja, um mensageiro que vinha e agitava a água. Assim, então, aqueles que caíssem enquanto a água estava em movimento se curavam. Ali, quando Jesus chegou, ele percebeu que tinha um homem, contaram para Jesus que havia 38 anos, que aquele homem ia ali, mas como ele era provavelmente tetraplégico, porque ele não conseguia se mexer, e mesmo que ele rolasse, ele não conseguia ainda alcançar o movimento da água. E quando Jesus estava ali, a água estava se agitando. E aí Jesus perguntou por que ele não aproveitava a água agitada. E aí então esse homem fala para Jesus que não havia ninguém que o ajudasse, porque todos aqueles que estavam por ali queriam pular na água, então deixavam ele, né, de lado. E quando Jesus olhou para ele, então Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E o homem respondeu que sim. E então Jesus falou com toda a autoridade, levanta, toma a tua cama e ande. E o homem realmente conseguiu se mexer, logo ele pega a cama, ele percebe que está com todos os seus movimentos. E todo mundo então ficou maravilhado, e mesmo porque era um dia de sábado. E no dia de sábado nada podia ser feito, muito menos curas. E isso chamou muita atenção dos homens do templo, dos fariseus, levitas, dos escribas, enfim. Todos eles ficaram meio, vamos dizer assim, desgostosos com Jesus, porque Jesus fazia tudo isso no sábado. Mas Jesus, sabendo daquilo que estava desagradando e estava sendo expressado, inclusive, então Jesus disse, qual o problema de eu realizar uma cura no sábado? Daí ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
E essas palavras foram, vamos dizer assim, um choque para os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Então eles ficaram aterrorizados porque eles acreditavam assim que Jesus estava se igualando ao Criador. E aí então Jesus fica muito enigmático nessa passagem, porque Jesus em nenhum momento ele usa a palavra Deus, mas ele usa a palavra meu Pai. E é interessante que quando Jesus fala a palavra meu Pai, ele está falando de alguém que é realmente aquele que lhe educou, lhe ensinou e lhe confiou uma missão. E isso não é compreendido nos processos ou nos conceitos teológicos, não é compreendido. Então, a impressão que todos têm é que Jesus está falando do Criador, daquele que é nosso Pai também, aquele que nos deu o seu DNA, a sua essência. Somos nós, seres espirituais, assim como Jesus também é um ser espiritual. Assim como o Pai de Jesus também é um ser espiritual. E é esse Pai que vai ensinar a Jesus. Ele vai ditar tudo o que Jesus tem que fazer diante da humanidade terrestre. E essa é a sua missão. Em outro vídeo, se não me falha a memória, uns 2 vídeos atrás desse, eu falava que tinha uma passagem que Jesus fala que a comida dele, quando ele falava com a mulher samaritana, quando trouxeram comida para ele, ele falou que não queria. Daí, por que? Será que alguém já te deu de comer? Ele falou, minha comida é outra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, é muito trabalho. Não dava tempo de comer. Ele tinha que continuar aquela obra intensa, imensa. E aí Jesus vai prosseguir falando que ele diz para aqueles que estavam ali, né, com as pedras na mão, os judeus. Ele diz, na verdade, eu digo que o filho, que era ele mesmo, por si só, não pode fazer nada, não pode fazer coisa alguma. Se não ouvir fazer ao Pai do céu, ou seja, ele copiava exatamente as ações do Pai do céu. Porque tudo quanto ele faz, ele me revela, e eu faço igualmente, eu, filho, faço igualmente. E Jesus vai falando isso de uma forma para que eles pensassem, e eles não conseguiam pensar. Aí ele diz, porque o pai ama o filho, ele, e mostra-lhe tudo o que faz. Ele mostrará maiores obras do que essas para que vocês fiquem maravilhados. Muitas outras coisas irei fazer. Pois assim como o Pai dá vida aos mortos, lógico, né? E os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, assim como o Pai vivifica ou revive, como é que vamos falar a palavra, ele faz os mortos ressurgirem, mas não é na mesma ideia que acreditam que Jesus, que o Criador, aqui no caso, ele está falando que o pai dele faz isso. Ele reanima o homem morto. E Jesus também, como filho, faz a mesma coisa. E aí nós temos que entender bem essa passagem. Nós sabemos que é impossível ressuscitar pessoas que já morreram, que já entraram em decomposição, que já viraram, fazendo parte, né, da vida orgânica da Terra. Então é impossível reavivar esses que já se foram. E Jesus então fala que o Pai vivifica, assim como ele também vai vivificar quem ele quiser. Ou seja,
aqueles que fizerem a vontade do Pai, porque ele já falou isso em outra ocasião. E aí ele continua, e também o Pai ninguém julga. Então, esse Pai de Jesus não julga, mas deu ao Filho todo juízo, ou seja, juízo no sentido de justiça, de direcionamento para todo ser humano da terra, todos aqueles que habitam na terra, para que todos honrem o Filho, e honrando o Filho estarão honrando o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí nós começamos a entender que o Criador é aquele que cria tudo que existe, nosso Pai. Ele é o Pai da humanidade, de todas as humanidades, de todos os mundos. E Jesus se reporta a um Pai. E esse Pai é um Pai que também intercede pelo planeta Terra, que também quer ver os espíritos da Terra avançar a caminho da evolução maior. E é por isso que Jesus veio. Ele diz assim: em verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus sempre falando em vida eterna e não em imortalidade. Então, aquele que entende as suas palavras tem como não ter um ciclo que vai se repetindo, que é morre aqui no plano físico, retorna na dimensão espiritual, volta para o plano físico, retorna e vai aprendendo com uma lentidão muito grande. E a confusão aqui na Terra é muito grande também. Então é isso que Jesus está falando. Aqueles que acreditam nas palavras dele não terão, então, vamos dizer assim, essa continuidade infinita, ou, né, esse círculo vicioso de ir e vir, porque ele diz que passou da morte para a vida. Como eu sempre digo, o nosso destino não é aqui jaz num túmulo. O nosso destino é caminhar sempre, andando sempre. Por isso nós temos que entender o Evangelho do Cristo para aprendermos a caminhar dentro da eternidade, sem desfalecimento, mas assim, muito acordado. E aí nós prosseguimos. Aqueles que não se acordam, aqueles que vivem apenas a vida física, eles já estão mortos. E esses que estão mortos, eles rejeitam a vivificação de que Jesus está falando aqui. Ele prossegue então: em verdade digo que vem a hora, e a hora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, desse Pai. E aqueles que ouvirem viverão. Então, são os mortos. Somos nós que estamos assim, em muitas experiências, nós passamos assim, nessa vida amorfa ou morta, uma vida morta, sem progresso. Ele fala, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ele tem a vida em si mesmo porque ele sabe viver. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, da mesma forma que o Pai alertou e alerta todos aqueles que estão interessados em entender o que é eternidade, o que é vida eterna, Jesus também assim faz, porque ele realmente faz aquilo que o seu Pai realiza. E aí ele fala que deu o poder ao Filho, né, de exercer o juízo, porque é filho do homem. Então Jesus está falando. Jesus é filho do homem. É filho desse Pai.
Esse Pai também que foi criado pelo nosso Criador, nosso Pai Celestial. E aí, então, ele diz assim, né? Não se maravilhem disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Por quê? Ninguém fica no sepulcro. Aqueles que ficam são esses que estão sendo arrastados sempre para o mesmo reinício, e ficam nesse ciclo, vamos falar até quase interminável, que não é bem a palavra adequada, porque em determinado momento vai ter que sair desse ciclo através de um choque, através de um impacto muito forte. Então ele diz assim, ó, e os que fizeram o bem sairão para a vivificação da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição ou o ressurgimento na condenação, porque não serão aceitos, não terão como acompanhar os ideais daqueles que já acordaram, daqueles que já estão entendendo e vivendo na eternidade. Aí Jesus fala assim: de mim mesmo, eu nada posso, não consigo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo. Então, isso que eu falei, o juízo de Jesus ele está falando de retidão, de conduta reta, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus tem um trabalho muito grande junto desse Pai, para que nós, seres do planeta Terra, a população toda, possa realmente abrir os olhos e entender, e aí sim caminhar de uma forma diferente do que se caminha até hoje. Ele continua falando, e se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então ele diz que tudo aquilo que ele faz, ele não fazia por ele mesmo. Porque se ele dissesse que era dele, toda a sua realização, toda a sua obra, seria então, não teria nenhum valor. Então ele fala que ele faz exatamente aquilo que o Pai trouxe para ele, aquilo que o Pai delegou a ele para ele fazer enquanto o nosso governante. E assim eu vou fechar essa passagem do Evangelho, porque é muito importante e é muito interessante, porque a identificação de Jesus, a revelação de quem ele é e o que ele está fazendo aqui, e ele vai prosseguir. E nós temos que compreender cada vez melhor, quebrando os paradigmas, nos desligando daquilo que foi nos passado por um império nefasto que foi criado pelo antagônico de Jesus. E esse antagônico, ou como Jesus se refere a ele, o enganador, e como os outros, principalmente no Apocalipse, vai chamá-lo de anticristo, esse pulveriza no nosso oxigênio, no ar que respiramos, a necessidade de ter a imortalidade. E isso faz com que nós tenhamos também uma incompreensão daquilo que está valendo e vale para todos sempre, e em todos os mundos do universo. Nós temos que fazermos os nossos estágios de aprendizado no plano físico, para que nós possamos ir abrindo, né, a nossa visão e assim, desvendando a realidade que o Pai nos criou. Sem esse despertar, nós não conseguiremos entender a criação do nosso Pai. E aí também os paradigmas
que a própria igreja criou, que Jesus era Deus, era a mesma coisa, e não é. Então, Jesus fala que Jesus é filho do homem. O homem é aquele vivente criado pelo Criador. Então, nós começamos a entender muitas coisas e a nossa cabeça vai se abrindo mais também, gerando dúvidas e aquela olho fechado, olho aberto, dizendo: será? Então, é o momento de nós começarmos a abrir a nossa visão. Por hoje é só. A nossa semana de reflexão é sobre esse tema e vamos cada vez mais buscar aprender. Vejo vocês na semana que vem. Deixe o seu like, deixe o seu gostei, né, que é o like, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários, é muito importante, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima semana.